Irmãos, nossos últimos encontros, eles têm sido marcados por uma reflexão voltada para a ideia de fazer discípulos, porque nós não temos uma outra tarefa. Nós não temos que nos preocupar propriamente, muito embora seja legítimo a gente trabalhar para ter uma programação, fazer coisas no sentido de que possamos cuidar melhor, receber melhor as pessoas, enfim. Mas a nossa primeira e última e derradeira e especial tarefa é fazer discípulos. Nós não somos chamados para uma outra coisa. Nós somos chamados para ser discípulo de Jesus, e discípulo de Jesus faz discípulo para Jesus. Então, como eu já comentei com vocês, esse é o intuito dessa série Movimento Vão e Façam Discípulos. E eu já falei de algumas coisas aqui, como estar envolvido numa causa que não é própria, a causa de Jesus. Falei isso a partir da figura e do texto lido de Romanos, da figura de Paulo, Romanos capítulo 1, verso 16. Ele estava comprometido, ele dava, não media esforços, dava a sua vida, deu sua vida por essa causa, porque ele afirmou para todos: o Evangelho é o poder de Deus. Eu já falei aqui também sobre a necessidade de termos uma fé ardente, inspiradora, uma vez que somos chamados para ministrar a outros. Essa ministração nem sempre vai acontecer com a paz que nós desejamos. Nós estamos sujeitos a enfrentar a oposição, como Pedro e João enfrentaram. E qual foi a resposta daqueles homens, e que serve de aplicação, serve de princípio, serve de base para a gente repetir isso na nossa vida? Não me interessa diante de quem eu estou, da autoridade que está diante de mim. O que me interessa é ouvir o que Deus tem a dizer e obedecer a Deus. A palavra deles foi: escutem, vocês acham que nós vamos dar mais ouvidos ao que vocês estão dizendo naquele contexto? Se calem, ou vamos obedecer a Deus? Nós vamos obedecer a Deus. Isso porque tinham fé, e uma fé provada, uma fé que inspira e continua inspirando até hoje. E semana passada eu falei que outro elemento dessa mobilização, desse movimento de fazer discípulo, diz respeito ao uso dos nossos relacionamentos. Nós não precisamos de bolar grandes e mirabolantes estratégias. Basta usarmos a nossa rede de relacionamentos. Ou seja, com quem você anda, com quem você fala, na academia que você frequenta, na padaria que você compra o seu pão, no supermercado onde você faz a sua compra. Enfim, as oportunidades para falar de Jesus, elas estão aí. Estão muito próximas. E aí eu frisei a necessidade de estarmos comprometidos, como Paulo fazia, com esse aspecto do evangelismo pessoal. Estou comprometido com isso. Vou falar de Jesus para alguém. Eu sei que isso causa um desconforto a algumas pessoas, porque há muita gente falando de Jesus e falando mal, dando um mau testemunho, e isso acaba fazendo com que isso nos desencoraje. Mas pensa, você que é discípulo é chamado a falar e a fazer somente o que Jesus fez, a dizer somente o que Jesus disse, e pronto. Isso é suficiente para que Deus use a sua própria palavra, através da sua vida, através da sua igreja, para que novos discípulos se multipliquem aos montes por aí. E hoje eu quero falar sobre outro aspecto, que é a mobilização. Movimento tem a ver com mobilização. E eu quero ler para a gente
Mateus capítulo 10, Evangelho de Mateus, capítulo de número 10. Vamos ler aí dos versículos de 1 em diante. Todo mundo achou? Acho que o Miguel ou o João vão projetar ali. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 1. Vocês já repararam que os filmes, principalmente os filmes de super-heróis, existe agora um movimento de começar a falar da origem, de como aquilo surgiu, depois de vários Batman 1, Batman 2, Superman 1, Superman 2, aquela coisa toda. Há um movimento em que, de um modo geral, algumas produtoras, eles estão apresentando X-Men, falando agora das origens, né? Fazendo um retorno. Então a gente começou, eu fiquei pensando nisso, poxa, a gente começou lendo Mateus capítulo 28, a gente começou pelo final. Mas para entender aquele final, há algo que antecede, algo que tem uma origem. E a gente vai entender isso hoje, ou pelo menos é o que eu espero no Senhor, trazer isso com certa clareza para que a gente saia daqui entendendo alguns princípios para a gente. E por que Jesus comissionou aqueles homens e continua comissionando ainda hoje homens e mulheres para dar continuidade àquilo que ele começou. Todo mundo achou? Mateus capítulo 10, versículo 1. Jesus reuniu seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos impuros e curar todo tipo de enfermidade e doença. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, também chamado Pedro, depois André, irmão de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, Judas Iscariote, que depois traiu Jesus. Verso 5, Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não vão aos gentios, nem aos samaritanos, vão ante as ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem o reino dos céus, está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, deem de graça, pois também de graça vocês receberam. Não levem no cinto moedas de ouro, prata ou mesmo de cobre, não levem bolsa de viagem, nem outra muda de roupa, nem sandálias, nem cajado. Quem trabalha merece o seu sustento. Sempre que entrarem em uma casa ou um povoado, procurem uma pessoa digna e fiquem em sua casa até partirem. Quando entrarem na casa, saúdem-na com uma paz. Se o lar se revelar digno, que sua paz permaneça nela, e se não, retirem a bênção. Se alguma casa ou cidade se recusar a recebê-los ou a ouvir sua mensagem, sacudam a poeira dos pés. Ao sair, eu lhes digo a verdade: no dia do juízo, as cidades perversas de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos rigor que essa cidade. Ouçam, eu os envio como ovelha no meio dos lobos, portanto, sejam espertos, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado, pois vocês serão entregues aos tribunais e chicoteados nas sinagogas. Por minha causa serão julgados diante de governantes e reis, mas essa será a oportunidade de falar a meu respeito a eles e aos gentios. Quando forem presos, não se preocupem com o modo como responderão, nem como dirão. Naquele momento, as palavras certas lhes serão concedidas, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito de seu Pai falará por meio de vocês. Até aqui. Depois de Jesus ter passado
40 dias após a sua ressurreição, ainda com os discípulos, ministrando muitos ensinos, até o momento em que ele retorna para o Pai, momento da sua ascensão, momento da sua subida aos céus. Jesus ele passa um período de 40 dias com os discípulos, ensinando, falando ainda do reino de Deus, tendo muita coisa ainda a dizer, e depois disso, a gente conhece aquelas últimas instruções dele, dizendo: agora vocês vão fazer discípulos, vão e façam discípulos. Foi o que eu mencionei anteriormente, que se encontra lá no capítulo 28 de Mateus, a partir do verso 16 até o verso 20, a gente tem esse relato. Esse foi o nosso ponto de partida, mas naquele dia que Jesus deu suas últimas instruções, naquele dia não foi a primeira vez, não foi o primeiro momento que seus discípulos ouviram de Jesus instruções para ir, para pregar, para ensinar, para ir ao encontro das pessoas. Não foi o primeiro dia que eles ouviram que Jesus estava com eles, lhes dando autoridade para falar em nome dele. Nós acabamos de ler isso aqui. E esse relato que nós acabamos de ler é aquele momento em que Jesus, que está sendo percebido, que está sendo visto, que está sendo acompanhado por multidões, Jesus toma uma decisão. Embora legitimamente o Senhor fale para quem cruzar o seu caminho, inclusive dê atenção a todos, inclusive às multidões. Vocês se lembram que ao momento em que Jesus está pregando e começa a pregação e vai longe demais, horas e horas, e daqui a pouco está todo mundo ao redor de Jesus e os discípulos ficam meio que desesperados. E agora o que a gente vai fazer? Muita gente, eles não podem retornar para casa nas condições que se encontram, estão com fome, e Jesus vai dizer: dê a eles de comer. E há então aquela multiplicação. Isso acontece na verdade 2 vezes. Mas o que Jesus tenciona em seu coração, desde o primeiro momento, desde o início, desde o começo do seu ministério terreno, ministério público terreno, é preparar, é capacitar, é instruir, é mobilizar pessoas, para que essas pessoas se tornem pessoas-chave em suas mãos e possa dar continuidade à sua obra. Isso fica muito claro nesse texto, porque dentre todos que estavam se submetendo, que estavam dando ouvidos às palavras de Jesus, a boa nova, o evangelho, a pregação do reino de Deus, ele decide chamar alguns para caminhar mais perto dele, chamar algumas pessoas para estar mais próximo, para que eles possam observar, para que eles possam ouvir instruções, digamos, com maior precisão. Não porque Jesus não pudesse ser preciso falando para todos, mas pudessem ouvir coisas como pessoas-chave nessa chamada para fazer e continuar aquilo que Jesus deu início, seriam eles aquilo que chamamos de apóstolos. Então diz o versículo 1, que Jesus reuniu seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todo tipo de enfermidade e doença. E aí vem os nomes e um pouco mais à frente, como a gente leu, as incumbências, né? O que fazia parte das tarefas, ou da tarefa de pregar o Evangelho. Nesse momento, Jesus está muito popular.
Existem 3 fases do ministério de Jesus. O ministério dele começa, e nem todo mundo sabe quem é Jesus, é o que a gente chama de período obscuro. É só o filho de um carpinteiro. É só alguém como outro homem qualquer do seu tempo. Aí, Jesus começa a ficar popular. Os milagres vão acontecendo, as pessoas vão... O que Jesus está fazendo está chamando a atenção das pessoas. E as pessoas então começam a ir atrás de Jesus, a buscar Jesus, mesmo que ele vá para um lugar deserto, mesmo que ele procure ir para um lugar mais distante, sempre existiam pessoas que alcançavam Jesus. Esse é no seu ministério chamado de período da sua popularidade. E existe aquele período final, que é aquele período em que ele está se preparando para sofrer. Nesse momento em que Jesus reúne esses 12 discípulos, as suas atividades ministeriais, elas estão em alta. O ministério de Jesus está em alta. E aí que entra a questão da expressão que eu quero que você guarde. Jesus decide, é parte do seu plano, colocar em prática o plano de Deus, aquilo que está no coração de Deus, a partir da mobilização de pessoas. Jesus não quis fazer nada sozinho. Jesus tomou como parte do seu plano, determinou no seu coração que faria parte da sua vida, ou fariam parte de suas vidas, pessoas que iriam se mobilizar e colaborar com o seu ministério. Então ele chama esses 12 homens, ele envolve essas pessoas na sua vida, se envolve com a vida dessas pessoas, capacita essas pessoas, convoca essas pessoas, porque essa foi a sua decisão. Vocês serão agentes de proclamação do reino de Deus. Vocês serão agora, que são meus discípulos, serão aquelas pessoas que vão dar continuidade àquilo que eu iniciei. E aí eu queria chamar a sua atenção para uma coisa muito interessante. Quando o texto diz que Jesus reuniu seus 12 discípulos, essa na minha versão diz, Jesus reuniu seus 12 discípulos. A ideia no texto original é que Jesus, ao fazer isso, reunir esses 12 discípulos, no original o significado é Jesus chamou esses 12 homens para si. Queria que você gravasse isso, ficasse com essa informação. Ao decidir chamar 12 homens para caminhar com ele mais perto e aprender com ele mais de perto e observar o que ele faz, e observar como ele se porta, e observar como ele ora, e observar o que é o rosto de Deus, o que é o abraço de Deus, o que é o toque de Deus nas pessoas, na terra. Jesus chama esses homens antes de tudo para si. Por que essa informação é importante? Porque ninguém pode fazer nada para Deus sem que antes seja chamado por Ele e para Ele primeiro. Por que muitas vezes a gente se afoba? Por que muitas vezes o que a gente planeja, na hora da execução, não funciona? Por que tem muita gente falando, apesar de falar em nome de Deus, o testemunho não é verdadeiro, é contraditório? Porque ninguém pode fazer nada para Deus sem antes entender que Deus o chamou. Antes de chamar para fazer alguma coisa, Ele chama cada um, antes de tudo, para Ele. Chamou os 12, reuniu os 12. Pessoas comuns, pescadores, até ativistas políticos tinham ali.
gente que se mobilizava por outras causas. Chamou coletores de impostos. Chamou pessoas que não tinham. Notem, apesar da gente ter o nome de cada um dos 12, nós não temos nenhuma informação substancial dizendo, fulano era o cara. Fulano foi chamado porque era a pessoa certa. Ao contrário, quando a gente vai lendo os evangelhos, a gente vai vendo os vacilos de cada um. O medo que um sentia, as derrapadas, as promessas que o camarada fazia e não cumpria. Entra nessa listagem aquele que o traiu. São pessoas comuns. Não são pessoas notáveis. Por que eu estou fazendo essa colocação? Porque a gente precisa entender que Deus chama pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Deus não chama pessoas extraordinárias, ou pode até chamar, mas não porque são extraordinários. O extraordinário da obra de Deus é algo que só Ele pode produzir. Ele chama pessoas comuns. Ele usa pessoas limitadas. Você já deve ter tido a experiência de ter sido igualmente, em alguma medida, usada por Deus, porque Ele te chamou para si, e você fala, meu Deus, como o Senhor é bom. Eu achei que aquela palavra, naquele dia, foi tão mal colocada, porque às vezes a gente faz o negócio confiando no que a gente pode fazer. E o extraordinário é que Jesus chama as pessoas simples, chama as pessoas comuns, chama pessoas alfabetizadas, chama pessoas analfabetas, chama pessoas bem instruídas, mas não é isso que define quem elas são, não é essa qualificação que vai tornar a obra de Deus distinta, mas sim o fato de Jesus ter, antes de tudo, antes de dizer para eles o que fazer, como fazer, Ele diz, eu estou chamando vocês para mim, para estarem ao meu lado, para permanecerem comigo. E olha que extraordinário, Jesus, verso 1, reuniu os seus 12 discípulos e lhes deu autoridade. Venham para mim, estejam ao meu lado, ouçam o que digo, façam o que vocês estão vendo eu fazer, aprendam com as minhas palavras, imitem o meu exemplo. Eu lhes dou a minha autoridade. Aí a gente, quando olha para esse texto, todo mundo, de um modo geral, olha para aquilo que o texto destaca de extraordinário. Lhes deu autoridade para expulsar espíritos impuros e a curar todo tipo de doença. Lá no versículo de número 8, há um complemento disso que está aqui no versículo de número 1. Que diz, verso 8, curem doentes, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem os demônios. Gente, maravilhoso, é espantoso, é grande demais para pessoas sem habilidade, para pessoas comuns realizarem isso, mas muitas vezes é a isso que as pessoas se prendem, ao poder. Isso na cabeça dos judeus, vocês se lembram que em vários momentos os religiosos se dirigiam a Jesus dizendo, nós queremos sinais. Vocês lembram disso? Porque para o judeu, os sinais eram coisas que testificavam que Deus estava com alguém. Se não houver sinais, é como se dissessem, Deus não está. Então Jesus, de maneira proposital, está dizendo, vocês farão isso em meu nome.
com base na autoridade que eu lhes concedo. Vocês vão ressuscitar mortos, vocês vão expulsar demônios, vocês vão curar enfermos, vocês vão, as ovelhas perdidas de Israel, vocês vão expulsar espíritos imundos, curar todo tipo de enfermidade, vocês vão anunciar o Evangelho, digam para todos, o reino de Deus chegou, se arrependam, e façam o que vocês têm de fazer, sem cobrar nada por isso. A sua ação singela é uma ação poderosa, porque a autoridade é minha. Entendam isso, a autoridade é minha. Vocês farão tudo isso sob minha autoridade. Farão coisas extraordinárias. Pessoas simples, pessoas comuns, mas é aqui que eu poderia dizer para você que existe o chamado pulo do gato. Eu não quero dar ênfase àquilo que nós podemos chamar de o espetacular agir de Deus, os milagres. A ênfase que eu quero destacar em meio a essa mobilização que Jesus nos convoca para dela participar, para ser parte dessa mobilização, uma vez que ele decidiu que é assim que vai ser, ele quer contar com a gente, pessoas comuns. O que eu quero destacar é que você não vai conseguir fazer nada em nome de Deus se antes de tudo você não estiver diante do Senhor Jesus. Você não vai conseguir falar nada com base na sua autoridade, porque a autoridade é concedida àquele que te chama para andar com Ele primeiro. E aí tem muita gente invertendo a lógica. Ou é o poder que vai testificar aqui. A coisa mais poderosa desse texto está no fato de Jesus dizer: venham a mim. Jesus reuniu os 12 e os chamou para si. Vocês serão parte do meu plano. Mesmo sendo apenas pescadores, mesmo sendo apenas pessoas comuns, mesmo sendo apenas pessoas simples. Então Deus usa pessoas comuns para fazer coisas maravilhosas. Quando a gente olha para os evangelhos, esses 12 homens aprenderam lições preciosas com Jesus sobre fé no meio de tempestade. Nesse episódio eles são enviados para pregar, para curar, para aprender a respeito de fé. Nessa viagem missionária, podemos assim chamar, eles aprenderam a falar com Deus, a orar, uma vez que perceberam que essa dinâmica sempre existiu na vida de Jesus. Então nós queremos aprender a orar como o Senhor ora, nos ensina a orar. Eles aprenderam a lidar com a oposição dos religiosos, de quem era contra Jesus, com o modo de Jesus responder aos questionamentos. Jesus vai inclusive dizer: olha, o teu inimigo dá outra face. Jesus não disse olho por olho, dente por dente. É o teu inimigo, dá o outro lado. A quem te fez mal, perdoa até 7 vezes? Não. Quantas vezes forem necessárias. Ele fala isso para os 12. Essas lições são aprendidas pelos 12. E eles aprendem com Jesus que obediência é o caminho para o êxito dessa mobilização. Sem obediência, a mobilização que é feita em nome de Deus, desculpa aqui uma expressão popular, vai de ralo, não funciona, não funciona. Então ele está dizendo: a coisa mais importante que vocês não podem perder de vista, que vocês não podem deixar de considerar, é o fato de que eu os chamo antes de tudo para mim. Reuni os 12 e os instruiu. Reuniu os 12 e os aconselhou. Reuniu os 12 e mostrou o que significava misericórdia, obediência, amor, compaixão. Reuniu os 12.
Aí quando a gente chega lá em Mateus, capítulo 28, em que ele diz: ensinem o que eu ensinei, preguem o que eu preguei, batizem em meu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vocês têm a minha autoridade. Quer dizer, não é algo novo para eles. Não é algo novo para eles. A novidade agora é que eles farão sem a presença física dele. Mas a autoridade e o poder de Jesus continua à disposição daqueles homens comuns. Então, lembre-se disso. O que Jesus te chamou para fazer passa, antes de tudo, pela ideia de você ser dele primeiro, pertencer a ele primeiro, estar diante dele primeiro. De novo, vou repetir: ninguém pode fazer a obra de Deus se não estiver, antes de tudo, diante do próprio Deus. Ninguém pode. Antes de irmos a algum lugar com o intuito de falar, antes de nos colocarmos diante de alguém, antes de pensar em abrir a boca para o outro, antes de me dirigir às multidões ou alguém em particular, entenda que primeiro você precisa estar diante do Senhor. Jesus reuniu seus 12 discípulos e lhes deu autoridade, autorização, para que eles então pudessem falar a seu respeito, para que eles pudessem então anunciar o reino de Deus, para que eles pudessem caminhar nas pegadas de Jesus e, pela graça do Senhor, ter a capacidade de fazer as mesmas coisas que Jesus. Essa ideia de autoridade é: vocês têm legitimidade, permissão para falar em meu nome. Mas se vocês não entenderem que, antes de tudo, precisam estar diante de mim, essa mobilização não passa de um movimento esvaziado de sentido. Então, por que muitas vezes a gente vê uma coisa ser feita em nome de Deus e a conclusão que muitas vezes a gente chega é que Deus não está ali? Ou como cantamos, sua presença ali não é real? Pelo simples fato de se fazer coisas sem que antes de tudo a consideração, a primazia de estar diante de Jesus, esse tipo de ideia é menosprezada. Pode existir igreja enquanto organização, pode existir movimento, e existe muita coisa sendo feita com cara de evangelho, com sinais, alguma coisa que até confunda, não o evangelho, como diz Paulo, é um outro evangelho, mas muita coisa sendo feita, inclusive sem o mover do Espírito. Movimentos podem existir assim, mas a mobilização que vai mudar a realidade de pessoas, como mudou a sua, passa, antes de tudo, por essa verdade. O Senhor te chama, antes de tudo, para Ele, para que somente depois você se mobilize na direção de outros, para que você vá na direção dos enfermos, dos doentes, daqueles que precisam de paz, daqueles que precisam de cura, daqueles que precisam de Jesus. Você quer fazer isso? Você quer se colocar à disposição? O primeiro passo é você dizer: Senhor, antes de tudo, eu quero estar ao teu lado, diante do Senhor, aprendendo com o Senhor, para a glória do Senhor, para o bem de quem me ouvir depois e para a glória do Senhor. Mas antes de tudo, me faz entender que o Senhor me chama primeiro para si mesmo. Amém?